falar do livro A Coisa Terrível que Aconteceu com Barnaby Brockett, e é do autor John Boyne, e é a história de uma família, Alistair, como que é o nome da mãe? Eleanor, Barnaby, Henry e Melanie. E essa família tem os pais que querem simplesmente ser uma família normal, e na verdade daí tem o caso que o Barnaby Brockett nasce e ele tem uma anomalia que ele flutua. E os pais não aceitavam isso, eles não queriam ter tipo, uma família normal, mas uma pessoa diferente. E daí acontece um monte de coisa, ele acaba tendo que ir para uma escola de pessoas anormais, ele conhece um menino que tem um gancho no lugar da mão, e a mãe dele, para tentar resolver esse problema, ela dá uma mochila com um saco de areia para ele poder ficar preso no chão e poder andar como uma pessoa normal. Mas ainda assim, às vezes parecia que não dava muito certo, porque era muito pesada a mochila para ele. Então um dia a mãe, sem piedade, ela vai passear com o Barnaby para a praia e ela simplesmente corta o saco de areia e ele sai flutuando por aí. Bom, então a partir dessa parte eu vou contar, né? Então, aí o Barnaby sai flutuando, né? Até sabe Deus onde. E daí ele bate em um balão de ar quente, onde ele acha duas brasileiras que estão voltando de Sydney para o Brasil. E o Barnaby, como é um balão... Errou! Não, o Barnaby, como ele está num balão, o balão ele não tem como voltar para Sydney. Então ele teve que seguir o vento e foi até o Brasil. E as duas brasileiras, que se chamam Ethel e Marjorie, elas estavam lá e elas tinham uma plantação de café. E, bom, achei uma plantação... Você, minha velhinha! Essa remédio eu vou voltando demais! Plantação de café. Continuando. Tá. Achei uma plantação de café. Elas acolheram o Barnaby e deixaram ele lá por uma semana e conseguiram uma passagem para ele de volta para Sydney, onde ele ia pegar um trem expresso até o Rio de Janeiro e ia pegar um avião para Sydney. Aí, depois que ele pegou o trem, ele passou do ponto do trem para pegar o avião e acabou dormindo no trem. Então ele foi e chegou até Nova York. Chegando lá em Nova York, ele desembarcou no aeroporto, na estação de trem, desculpa. Aí um ladrão passou correndo e pegou a mala dele. E ele ficou muito, meu Deus, o que eu vou fazer ali agora? Tentou se agarrar em alguma coisa, mas não conseguiu. E ele começou a subir. E ele bateu numa daqueles andaimes que limpam a janelinha dos prédios e fez um machucado na cabeça. E o pedreiro que estava ali, o limpador de janela, que estava limpando a janela, ajudou ele a fazer um curativo na sua cabeça. E quando eles estavam na casa do limpador de janela, o Barnaby viu que o limpador de janela esculpia artes, né? E o Barnaby pegou uma, escondido no limpador de janela, certo? E foi mostrar para um artista famoso de Nova York a arte do seu amigo que fez um curativo na sua cabeça. E o limpador de janela ficou muito famoso com a sua arte e o Barnaby se sentiu realizado com aquilo. Aí então veio um repórter mundial e ele perguntou para o Barnaby o que a gente pode fazer por você, pois o mundo está em dívida com você. E o Barnaby disse que só queria ir para Sydney. Bom, mas o repórter estava indo para Toronto. Então o repórter ligou para Toronto e marcou uma passagem que saía de Toronto para Sydney. Tá bom. Então o repórter e o Barnaby foram até Toronto de trem. Aí Barnaby ia pegar um táxi para ir para o aeroporto. Mas chegando lá, ele estava sem dinheiro para o táxi. E só se deu conta no meio do caminho para o aeroporto. Então o taxista jogou o Barnaby para fora e
passou uma multidão de gente e acabou levando o Barnaby para dentro do estádio. E o Barnaby sentou lá numa das fileiras e tinha um pai e um filho e uma mãe sentados do lado do pai. Tá, daí ele tava assistindo o jogo, ele tava se sentindo cansado, ele decidiu tirar a mochila. E quando isso aconteceu, ele começou a subir e ele saiu do estádio. E ele tava subindo e tinha uma torre do lado. E um cara, ele tinha um chicote, ele jogou pro Barnaby, o Barnaby agarrou e foi até ele. O cara, quando eles se conheceram, o cara deu água pra ele. Ele bebeu e começou a se sentir meio cansado e daí ele apagou. Daí ele acordou e estava num navio e estava cheio de gente. Ele começou a falar com eles e ele percebeu que era um circo de pessoas estranhas, que era chamada monstruada. E daí ele conheceu cada um. Tinha alguns que quando espirrava ficava invisível, tinha as irmãs siameses. E daí eles foram pro show deles e no show tinha um cara que estava assistindo que resolveu ajudar eles. Quando eles estavam se preparando para o show, ele foi até eles e libertou eles. Daí cada um seguiu o seu próprio caminho. E o Barnaby foi junto com o cara que ajudou eles. E eles decidiram ir fazer muitas aventuras. E depois que tinham terminado, eles se separaram e o Barnaby ia pegar um avião para voltar para Sydney. Na verdade, ele já estava em Sydney. Ele estava acampando. E daí ele decidiu dormir e esqueceu de colocar os pesos dele ou se amarrar. Daí ele subiu até o espaço, onde alguns astronautas salvaram ele. E ele conheceu cada um, eles estavam fazendo algumas missões e eles passaram alguns dias no espaço. E depois eles terminaram a missão, voltaram para a Terra e eles achavam que o Barnaby era um alienígena, porque ele flutuava e tudo. Daí chamaram um médico para checar ele. Daí aqui eu li. Tchau! Tchau! A gente vai cortar. Tchau! Que eu não li o final do livro. Tchau! Como opinião.